Olá, este é um tutorial sobre o framework de teste da Unity, feito por mim, Jonathan Danilo, produzido para a matéria de Engenharia de Softwares do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Mas, para começar, o que é o framework de teste da Unity? Ela é uma plataforma de testes automatizados que executam os testes que são feitos pelo programador e por um dos programadores do projeto, e ele permite a execução de dois tipos de teste. E eles são o teste que funciona a partir do editor, que é quando você não tem necessidade do jogo estar executando para fazer esses testes, e o teste do Play Mode, que, como o próprio nome implica, é o teste que é necessário que o jogo esteja rodando para você conseguir colher os seus dados. Os testes do modo editor, eles são bastante interessantes quando você tem uma classe que você só quer testar alguns valores de retorno dela, como por exemplo uma calculadora que você quer verificar se quando você soma dois números, realmente o valor retornado é a soma deles. Enquanto isso, a do Play Mode são os testes que, por exemplo, você quer verificar se a posição de um objeto é de tal posição depois de certas entradas. Aqui nesse tutorial eu vou ter dois testes, um baseado em árvore de testes e um de tabela combinatória, para a gente verificar como esses testes são criados e são utilizados neste framework. Os testes do Play Mode, inclusive, podem ser executados a partir de um standalone que seja compatível com o dispositivo. Por exemplo, eu posso criar um executável que, quando eu executar em uma máquina, ele vai gerar um arquivo XML contendo os testes que passaram, os testes que falharam e algumas outras informações. Só que este é um teste um pouco mais complicado e aqui eu vou me basear apenas nos testes mais simples. Como que começa a utilizar? Vou passar agora para o teste para explicar ele um pouquinho melhor, para o meu projeto da Unity que está aberto aqui. Para usar a plataforma de testes da Unity no seu projeto, primeiro você tem que abrir a aba do Test Runner, que é essa que tem aqui no cantinho. Para isso, você tem que vir em Window, General, Test Runner. E essa janelinha vai aparecer. Ela inicialmente não vai ter nenhum teste produzido aqui. Isso aqui são os testes que eu já produzi e que eu vou explicar em breve. Deixa eu até retirar esse aqui. A primeira coisa que vai aparecer aqui é um botão para você criar uma pasta de teste. Você pode criar ela manualmente como eu fiz aqui. Tanto que os testes do modo editor e do Play Mode, eles têm que estar em pastas separadas. Então eu já até inclusive separei eles em pastas distintas. E dentro de cada pasta, você tem que ter uma definição de assembly aqui dentro. O próprio Test Runner vai indicar a criação da pasta e essa definição para você. Vai ter um botão aqui bem grande explicando isso. Para que você consiga acessar os seus scripts usando essas suas classes de teste, você vai precisar também de uma definição de assembly lá na sua pasta de scripts. Então, você pode se mover para a pasta de scripts e adicionar utilizando o botão direito Create Assembly Definition. Aqui eu criei esse aqui que chama scripts, e na pasta onde estão os meus testes, eu venho aqui no assembly daqui e no use guide eu clico no mais e adiciono aquele assembly que eu criei na minha pasta de scripts. Então a partir de agora eu já consigo usar as minhas classes que eu criei na pasta de scripts aqui nessa pasta de testes. O teste de editor, que na classe de teste que a gente cria, fica com um método chamado de passagem simples. Ele é aquele teste que eu tinha falado para testagem independente da execução do jogo. Como eu já expliquei um pouco antes, o interessante é executar testes com parâmetros passados. E qual seria o exemplo que eu colocaria aqui para a gente conseguir montar o teste em cima?
Eu criei um teste bem simples usando a plataforma do robô, a classe do robô que eu tinha criado, para a gente executar um teste de árvore. Aqui, para o jogador conseguir se mover, é necessário que ele tenha pelo menos 10 unidades de combustível e que o carro esteja ligado. No teste que eu escrevi, nós vamos verificar se eu passar esses valores, realmente o carro consegue se mover. Então, indo lá para Unity, o teste ele já existe aqui, mas para criar um novo teste, você pode vir clicar com o botão direito, vir em Create, Testing, C# Test Script. Vou abrir ele só para a gente ver como é um teste que está completamente em branco. Ele vai ter esses dois métodos nessa classe. Um deles, que é o de passagem simples, que executa diretamente do editor. E o do enumerator, que é o que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, que é aquele que executa durante o play mode. Indo no nosso teste de árvore, o que eu fiz aqui? Eu criei um objeto do tipo robô, que é aquela classe que eu tinha demonstrado logo no começo. Defini os valores como aqueles esperados para o meu teste, que é o combustível 10 e o robô ligado, porque eu queria true e true. E aqui eu estou usando esse método assert para falar para o teste, olha, verifica para mim se o retorno do método robô.pode mover, que é o que verifica se ele pode ou não mover, é verdadeiro. Porque como nessa tabela, como na árvore de teste que a gente fez, caso tenha 10 unidades de combustível e o carro esteja ligado, que na verdade é um robô, ele já pode se mover. Para executar esse teste, eu venho na Unity, troco para o Edit Mode, seleciono o meu teste de árvore simples e mando ele executar. Eu poderia executar o Run All, que ele executaria todos os testes, mas não tem necessidade nesse momento porque eu quero demonstrar esse teste em específico. Assim que executar, ele vai marcar se o teste foi verdadeiro ou falso. Nesse caso é verdadeiro, mas por exemplo, se eu quisesse testar do combustível ser falso, eu poderia mudar aqui, por exemplo, ele só tem 5 de combustível. E aí quando eu executar, esse teste vai se tornar falso. Ele não passou. E é assim que se executa um teste no modo editor, utilizando uma árvore de teste como exemplo. No Play Mode, aqui a gente já quer verificar se o objeto, se algumas alterações foram feitas no objeto durante a execução do jogo. Então a gente precisa do jogo estar em execução. Então é um pouquinho mais complexo, mas só acompanhar que vai rolar do mesmo jeito. E o que eu usei para fazer um exemplo de um script para executar para ser testado durante a execução do jogo? Eu elaborei uma tabela combinatória dos valores de velocidade e turbo, porque eu quero, de acordo com a velocidade 100 e o turbo não estar ligado, eu quero ver se ele vai realmente chegar na posição que eu espero que ele chegue, dado esses valores. Que no caso seria a posição onde x é igual a 400, y é igual a 100 e z é igual a 0. Vindo aqui nos nossos testes de Play Mode e abrindo a classe que eu já escrevi anteriormente, o que eu estou fazendo aqui? Eu criei um GameObject e só para garantir eu coloquei ele na posição 0 do mundo. Eu adicionei nele o componente robô e já peguei a referência para utilização aqui dentro. E só para a gente conseguir visualizar ele no modo editor, eu adicionei uma primitiva de cubo. Assim ele fica com uma imagem de cubo na nossa cena. Coloquei os parâmetros necessários para o robô mover, que é aquele mesmo da árvore de teste, mas aqui eu não quero testar isso. Só quero passar porque é necessário que o robô tenha esses valores para conseguir se mover. E nos valores de teste, que é os relacionados à tabela, eu estou querendo testar se a velocidade é 100 e se o turbo dele é falso. Utilizei aqui um for para mover o robô 4 vezes para a direita, como pode ver aqui,
E eu coloquei esse wait for seconds só pra gente ter um segundo para conseguir visualizar lá no inspector o que está acontecendo no caso. E após ele mover 4 vezes para a direita, eu pedi para ele mover uma vez para cima. No final, eu estou usando aquele mesmo método de assert para verificar se a posição do GameObject que eu criei realmente é igual à posição que eu espero que seja. Quando a gente executar dessa vez, o jogo vai começar a ser executado e o teste vai tomar controle da execução imediatamente, já criando o objeto e executando todos aqueles passos que eu coloquei. Então, voltando para o Play Mode e dando Run Selected, que é aquele código, que é aquela função que eu tinha colocado aqui, a gente pode ver no inspector ali que o valor do transform está se movendo. E aqui no final a gente vê que realmente o cubo chegou na posição que eu estava esperando. Isso, como conclusão, a gente pode ver que essa é uma ferramenta bastante útil para a gente conseguir realizar os testes, mesmo que a gente precise de ter um pouco de conhecimento para criar os testes, a gente consegue, qualquer pessoa que esteja envolvida no projeto, execute-os e atualize para a gente lá no plano de testes se alguma coisa passou ou não, para a gente conseguir investigar o que está acontecendo. Não só isso, mas também isso evita que a gente faça merge com commits. Estou falando um pouco tecnicamente, mas basicamente a gente vê se todas as versões que estão sendo subidas para a versão atual do projeto realmente estão completamente funcionais como era esperado. Porque se em algum momento algum erro novo aparecer, a gente simplesmente vai olhar para essa versão e fazer uma correção antes de subir ela e acabar estragando uma versão que já estava funcionando normalmente. Essas aqui são as referências que eu utilizei para montar esse tutorial rápido. E eu agradeço por ter tomado um tempo e assistir esse tutorial. Muito obrigado.